Bem-vindos ao Smart. É uma enorme satisfação abrir oficialmente o Congresso Smart 2021, neste momento com mais de 2.000 inscritos. Obrigada pela preferência pelo nosso evento. O Congresso Smart acontecerá em 3 quintas-feiras consecutivas, hoje 5, 12 e 19 de agosto, com muito conhecimento e relacionamento virtual. A noite de 24 de agosto será um momento de festa com a entrega da premiação e comemoração das empresas que conquistaram o selo e o troféu Smart. O Smart está em 2 plataformas este ano. O ambiente virtual, onde serão transmitidas as 20 horas de congresso e também a premiação. E o aplicativo, que é a rede social para os Smarters interagirem por mais de 20 dias, agendar reuniões, trocar mensagens, fazer perguntas aos palestrantes, participar de enquetes e do gamification. O aplicativo é puro relacionamento virtual. Então, eu queria pedir para vocês que baixem o aplicativo, aproximando o seu celular do QR Code que aparecerá na nossa telinha por muitos momentos. O Smart Customer cresceu e se posicionou como o maior e melhor evento online sobre Customer Experience, atendimento e tecnologia para a área de relacionamento. O Conselho Consultivo do Smart tem sido essencial na formatação da programação, com orientações sobre temas e palestrantes e muitos conselhos essenciais. Obrigada ao Conselho Consultivo por estarem com a gente, nos aconselhando de forma tão efetiva. A paixão por entregar um evento de qualidade que atenda às exigências dos stakeholders é nosso maior desejo. Os palestrantes são as estrelas que fazem o Smart brilhar. Mais de 50 speakers, lideranças que disponibilizam suas agendas para oferecer conhecimento especializado, compartilhando práticas excepcionais reconhecidas pelo mercado. A programação do Smart oferece uma trilha de conhecimento que compreende toda a cadeia de serviço ao cliente, destacando os fatores críticos de sucesso e os maiores desafios desta indústria. Os profissionais inscritos fazem o evento vibrar com intensidade e são determinantes para o sucesso de Smart no mercado. Aos patrocinadores, muito obrigada a quem confiou na potência do Smart. Patrocínio Ouro, Alvaria e o Itel. Patrocínio Prata, Avaia, Mira e Verint. Patrocínio Bronze, Kainos, LVK, Pulse Solution e Tato. Merchandising, Uso Digital e TMKT. E aos apoiadores, ABAC, Consumo em Pauta, Jornada do Cliente, Pessoalize, Portal Customer, 21º Prêmio ABT e WCIS. Muito obrigada. Mais uma vez, a cada um dos palestrantes, fica o meu agradecimento por seu compromisso em fazer valer a causa de todos em busca da melhor experiência do cliente. Aos meus sócios da Inova Focus, Fernando, Antoninho e João, muito obrigada pela parceria. Um agradecimento à equipe da Garrido, em especial ao Rodrigo Abib, que trabalha com paixão para viabilizar o Smart. Aos contratados, especialmente para nos apoiar nesse evento, bom demais estar com todos vocês, uma turma muito dinâmica e alegre. Aos meus queridos amigos que sempre nos incentivam a seguir em frente com entusiasmo, estamos juntos. A minha família que acompanha cada detalhe e conquista, muita gratidão pela alegria de viver. Vamos aos trabalhos de hoje, iniciando com o vídeo da Uitel. Bom, o mediador desta manhã será o Lohan Delache. Olá, Lohan, bem-vindo. O Lohan é um executivo de classe mundial com uma liderança genuína e exemplar.
Lohan é conselheiro consultivo do Smart e participa ativamente do nosso evento desde a primeira edição. Lohan, muito obrigada por sua disponibilidade e atenção com o Smart Customer. É uma honra ter você como mediador abrindo a edição 2021. Muitíssimo obrigada mais uma vez e eu desejo a todos que tenham a melhor experiência com o Smart Customer 2021. Um abraço. Bom dia, Miriam. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra estar com vocês hoje de manhã e uma grande responsabilidade poder abrir esse evento com vocês, com tantas pessoas relevantes em nossa atuação na melhora das experiências dos consumidores. Miriam, eu fico honrado, emocionado. Eu acompanho a sua jornada já há muitos anos, estamos juntos, como você falou agora na introdução. E eu fico feliz de ver também cada vez mais a adesão e o aporte da tecnologia em nossa interação virtual hoje, e justamente o assunto do primeiro painel que nós vamos conduzir. E se você me permitir agora, então, eu vou chamar a primeira vinheta para poder dar início a nossos trabalhos. Vinheta no ar, 15 segundos. Sejam todos bem-vindos. Fico feliz de receber a Ana Paula, o Juan, o Bruno, nesse encontro, pessoas com as quais eu tenho interagido esses últimos anos com muita intensidade, em diversos momentos de nossas jornadas profissionais. Nós vamos conversar hoje sobre o impacto da tecnologia em nossas atividades profissionais. Eu gostaria de, primeiro, permitir que o Juan, o Bruno e a Ana possam se apresentar aos participantes, por favor. Ok, você mencionou primeiro meu nome, então vou começar, sim? Por favor. Bom dia a todos, pessoal. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Miriam, equipe da Smart, também aí, Laurent. Eu sou Juan Manuel Gonçalves, sou o diretor da pesquisa da Frost & Sullivan para a América Latina e eu saúdo a todos vocês desde Miami, Flórida. Bruno? Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar presente neste painel e neste congresso, que é uma referência na indústria, e igualmente para ter a oportunidade de rever e reencontrar muitos amigos. Eu vivi no Brasil 5 anos, foram períodos fantásticos e uma experiência fantástica. Atualmente sou vice-presidente da Teleperformance Portugal, co-piloto de operações, e pretendo partilhar convosco um pouco tem sido esta última minha experiência. Muito obrigado. Ana Paula. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse grande e importante evento da nossa classe. Agradeço a Miriam e todo o time pelo convite. Eu sou Ana Paula Kageyama, eu lidero todo o time da América Latina de Customer Services do lado do PayPal e as operações globais da Zoom, que é uma empresa do grupo, com presença hoje. Todo o meu time hoje está distribuído em países como Brasil, Colômbia, El Salvador, Cairo, Manila e Estados Unidos. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e aprender e compartilhar muitas coisas interessantes. Muito obrigada, Miriam. Agradeço a todos, sejam bem-vindos. Você sabe o apreço que eu tenho com cada um de vocês. Juan, eu te acompanho já há muitos anos. Você é um argentino latino-americanizado, vivendo em Miami. Você tem uma visão desse mercado muito intenso, olhar apurado sobre as tendências. E acho que, para dar início aos nossos trabalhos, você vai compartilhar a sua avaliação do momento e como a tecnologia tem mudado o nosso mercado como um todo. É isso, efetivamente, Laurent. Agora eu vou compartilhar a tela. Eu acho que é bom também que quando eu comece a repassar alguns conceitos, eu tenha aí um apoio visual. Então, aí você me avisa se consegue ver a minha tela de forma correta, tá bom? Ok. Eu acho que vocês estão vendo a minha tela, tá bom, né? Então, Laurent, eu pensei que para começar a discussão sobre o que vem, né, na área da Customer Experience, da jornada do cliente, é bom também começar a repassar que
que mudou na América Latina e no mundo dos últimos 18 meses, né? Sem dúvida que muito já ouvimos falar sobre o novo normal, né? Mas até eu gostaria de talvez compartilhar com vocês e com as pessoas que estão do outro lado da câmara hoje conosco, falar quais são os principais pontos que nós encontramos que vieram para ficar conosco por muito tempo, né? Nós, na América Latina, na Frost & Sullivan, identificamos dois estágios distintos da reação das empresas frente à pandemia, né? Em primeiro lugar, foi como encaminhar e como levar para casa gigante número de operadores, né? E o segundo lugar foi certamente como fazer que as operações foram efetivas e produtivas ficando remoto, né? Dado que eu gostaria de compartilhar aí com todo mundo é o tamanho da migração que aconteceu na América Latina no ano passado, entre março e abril, depende onde você fique, né? No janeiro, no fevereiro do ano passado, somente entre 1 e 2%, e em alguns casos ainda menos que isso, dos agentes do contact center trabalhavam da sua casa, né? Menos de 1%, diria que é o promédio para a América Latina. Quando nós falamos com as empresas no maio e junho do ano passado, esse número havia crescido para 66%. Esse, eu acho, é que o promédio da migração que as empresas como vocês, que estão escutando agora nós, tiveram que fazer uma questão de dias, né? Provavelmente até em uma semana você já tinha que fazer a migração de forma agressiva para trabalho remoto. Isso claramente gerou muitos problemas, mas uma vez que as empresas conseguiram enfrentar e solucionar esses problemas, tiveram que enfocar-se no agente, né? E como fazer que o agente que trabalhava da sua casa fora produtivo e eficiente. Então, nesse contexto muito desafiador, Laurent, Ana Paula, Bruno, nós encontramos que houve algumas estratégias bem interessantes que as empresas começaram a utilizar e tecnologias que também já ficavam no ambiente, mas começaram a ser implementadas de forma muito mais importante na região. Em primeiro lugar, vimos um boom do self-service, do autoatendimento, e também de muitas estratégias de call deflection. ¿Sí? Quando eu falo da call deflection, eu me refiro que as ligações que muitas vezes aconteciam por voz terminavam sendo encaminhadas para outros canais digitais, seja o chat, o e-mail, até mesmo o SMS e WhatsApp. Nesse contexto, né, tecnologias que já estavam presentes tiveram um boom de implementações e adopção. Estamos falando da inteligência artificial, da RPA, ou automação de processos, e mesmo também um boom de colaboradores virtuais. Né? Neste contexto, onde nós vimos uma mudança muito apurada, muito rápida para o trabalho remoto, a tecnologia foi muito importante para conseguir que a jornada do cliente seja o menos possível disruptada no contexto da pandemia. E como eu falei, uma vez que os agentes, os colaboradores lograram estar trabalhando, conectados e trabalhando e sendo operativos na sua casa, foi onde nós vimos a implementação de muitas ferramentas de tecnologia que focavam no colaborador, ¿sí? Focavam no agente. Eu acho que uma tendência bem clara no último ano foi também começar a criar e a fornecer ferramentas para melhorar a experiência do empregado, ¿sí? Do agente, porque a experiência do empregado e do agente é tão importante como a experiência do consumidor, né? Na última instância, ou na última milha, como falam no pessoal da telecom, é o agente, né? O agente é talvez a pessoa que tem a possibilidade de entregar de forma final uma boa ou uma mala experiência para seus clientes. Então, focar-se na experiência do agente é também muito relevante para a experiência do cliente. Então, nesse contexto que eu falava, ferramentas de WFO, otimização de força de trabalho e analytics, permitiram não somente prover novas ferramentas para que os agentes pudieran fazer seu trabalho de forma mais apropriada, mas também começar a traquear, ¿sí? De alguma forma, começar a entender como ele estava performando da sua casa, que ferramentas novas, que treinamentos novos podiam se utilizar, gamification, mas também entender o processo do cliente através do analytics. Né? Então, nesse contexto, vimos muita implementação destas ferramentas também na América Latina. E, por último, ¿sí? Eu acho que foi bem chave focar-se na segurança e na privacidade, né? No Brasil é um caso talvez bem exemplar para a América Latina, com novas leis de privacidade de dados que talvez são diferentes ao resto da região e que estão mais avançadas e talvez replicam o que acontece em outros países do mundo, mas especificamente para
Privacidade, o Brasil já estava avançado além da pandemia, mas a pandemia vem a consolidar o que já era um fato, né? E com respeito à segurança, já não é somente trabalhar na segurança das comunicações, sim? Agora as empresas têm que assegurar não somente o entorno físico de contact center tradicional, mas também o entorno virtual da casa do colaborador. Então, hoje, a segurança é também um fator competitivo muito importante. E no outro lado da tela, pessoal, você perguntará o que está pensando Frost & Sullivan sobre o que mudou com respeito ao consumidor. Como vocês veem aí, eu acho que há 3 ou 4 pontos muito importantes que eu gostaria de compartilhar sobre o que mudou, que virou no comportamento do cliente, não? Em primeiro lugar, certamente, mientras o mundo mirava, o cliente também mirava, né? Os clientes hoje se sentem um pouco mais vulneráveis, com menos segurança e com menos no controle, né? Eles ainda estão tentando ganhar novamente a sua estabilidade econômica e por isso é que o preço está voltando a ser um fator muito importante e relevante na tomada de decisões da compra. Hoje, no Brasil, 74% dos consumidores elegem o preço como fator principal para fazer uma compra online, né? Isto talvez era diferente um ano atrás, onde ainda o valor também tinha um jogo muito importante. Então, nós estamos neste novo mundo onde o consumidor está menos seguro, menos no controle, ele foca no relacionamento com empresas que têm confiança, mas ao mesmo tempo também estão muito focadas no preço. E qual é nossa recomendação para as empresas neste novo contexto? Em primeiro lugar, as empresas têm que focar em novos modelos de negócio, né? Têm que estar pertas para responder a estas novas prioridades do consumidor. E talvez o mais importante que mudou durante o último ano foi que finalmente agora os consumidores ou os clientes se sentem muito confortáveis usando canais online para comprar o que precisam. Sem dúvida, as empresas têm que começar a incentivar e a mudar muito mais rapidamente tudo para o contexto digital. Eles têm que ter novos canais da compra, também ter que ter novos canais de pagamento, e acho aí que a Ana Paula poderá compartilhar muita coisa sobre isso, mas sem dúvida que o mundo digital chegou e chegou para quedar-se. E neste mundo digital, Laurent, é que agora eu gostaria de falar especificamente do impacto da inteligência artificial na jornada do cliente, né? Nós falávamos recém que vimos uma mudança muito forte para o cenário digital. Na América Latina, todo mundo utilizava já o WhatsApp, fazíamos vídeo com a família muitas vezes, mas certamente isto, levado para o contexto do negócio, ainda não estava acontecendo de forma tão rápida. Mas isso aconteceu e foi muito rápido durante o 2020 e durante o 2021. Sem dúvida, neste contexto onde os consumidores interagem com as empresas em uma miríade de contactos, mas além disso precisam que os agentes e os colaboradores estejam trabalhando de forma muito intensa dentro da empresa, a inteligência artificial é necessária. E nós, na Frost & Sullivan, encontramos que ainda hoje, na América Latina, a implementação e a adopção da inteligência artificial está começando, né? Se bem esta é uma tecnologia que não é nova e que já existe faz muito tempo, a infusão da IA no contexto de Customer Experience está recém começando na região. Por isso é que nós encontramos que tem certos benefícios que eu até gostaria de compartilhar, porque é o que as pessoas como você, que tomam decisões, estão compartilhando conosco. Em primeiro lugar, os aplicativos que estão baseados em IA têm impactos precisos para as empresas, né? Ajudam a economizar custos, oferecem serviços mais inteligentes e até talvez o mais importante, generam informação muito valiosa que hoje está facilitando a tomada de decisões. Mas também, como eu falava anteriormente, tem um impacto muito profundo na experiência do agente, né? Lembre-se, é muito importante também que você foque-se na experiência do agente, do empregado, para fornecer uma melhor experiência do cliente. Então, quando falamos do agente, do impacto da IA no agente, nós temos que primeiro pensar que a inteligência artificial está oferecendo hoje um roteamento muito inteligente, que tem um pleno conhecimento do contexto, do histórico da interação e que además permite a geração de recomendações em tempo real. Sim? Pense você quando você está interagindo com uma pessoa, né? Você está no telefone e você está concentrado na interação, mas você não pode ter muitas vezes tudo o que está acontecendo ao redor, né? Mas por isso é importante que o desktop do agente tenha estes pequenos
Conselhos, né? Que tenha este pequeno informação constante do que aconteceu antes da ligação, que vai acontecer durante a ligação e que você pode oferecer para o cliente para que a sua experiência seja melhor. Nesse contexto, onde IA está tendo um rol muito importante para ajudar ao agente a fazer seu trabalho de forma melhor, mais eficiente e mais produtiva. Sem dúvida, a IA, Laurent, está tornando a experiência do cliente uma experiência mais automatizada, mais rápida, mas ao mesmo tempo mais conectada e mais humana, onde o contexto e o sentimento é importante. Sin embargo, mientras a implementação da IA sigue crescendo de forma muito rápida na América Latina, tem que ter em conta algo muito importante. A inteligência artificial somente é tão inteligente quanto os dados que pode aproveitar e analisar. É por isso que é muito importante também ter um cuidado muito chave sobre como estão vocês fornecendo seus dados de base. Sim? Então, para finalizar, Laurent, eu vou retornar a palavra com você. Eu acho que no contexto digital, a inteligência artificial é, sem dúvida, um game changer para a experiência do cliente. E nós, na Frost & Sullivan, esperamos que os próximos 2 anos, 80% das empresas da América Latina incorporem inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente. Muito obrigado, Juan. Realmente essa transição que nós tivemos nos últimos 18 meses, se você bem destacou a relevância e a importância da tecnologia, para que isso possa acontecer, essa transformação, essa aceleração de algo que já estava possível, mas não aproveitado prévio à pandemia. A pandemia nos deu um impulso, um fator de aceleração gigantesco da transformação das empresas com a tecnologia. Aí eu queria chamar agora o Bruno para compartilhar na perspectiva de como líder da teleperformance, que é o número 1, né, no mercado atual de BPO Contact Center. E Bruno, a gente trabalhou junto no passado, e a gente está vendo um terceiro sotaque aqui nesse encontro, né? Depois de mim e do Juan, nós vamos trazer o português legítimo, vamos dizer assim, né? De onde nasceu essa história, Bruno. Você, da sua perspectiva e com o olhar europeu, como você analisa essa situação e aproveitando o comentário do Juan sobre a relevância da tecnologia no nosso dia a dia? Obrigado, Laurent. Efetivamente, pegando nas palavras do Juan, nas suas palavras, vivemos momentos que não estavam sendo eventualmente tão intensos como hoje se vivem. É um facto que a tecnologia nas nossas vidas tem crescido de forma impressionante. E a forma como impactam as nossas vidas, como trabalhamos, como compramos, como usamos os serviços, tem sido a um ritmo alucinante. E para isso basta olhar para os resultados que foram divulgados esta semana das grandes tecnológicas. A Apple, a Microsoft, a Google, a Facebook reportaram esta semana que no último quarter, o segundo, na generalidade, quase que duplicaram os seus resultados. Portanto, se estas empresas estão crescendo é porque efetivamente o consumo de tecnologia e a presença de tecnologia tem sido alucinante. Mas este ritmo não aconteceu apenas no último ano. Se olharmos para os últimos 5 anos, todas estas tecnologias praticamente aumentaram em 5 vezes o seu tamanho em valor de bolsa. E certamente não vai ficar por aqui. E nesse sentido, eu gostaria de partilhar com vocês um pouco o que tem sido a minha experiência nos últimos 4 anos na Teleperformance, Portugal, nomeadamente no mercado europeu, e que está intimamente ligado com esta cada vez maior digitalização nas nossas vidas. A Teleperformance Portugal desenvolveu nos últimos 10 anos aquilo que chamamos de um hub multilingual, ou seja, numa única localização, numa única operação, oferecer os serviços de Customer Support, Sales, Collections, moderação de conteúdos em diversos idiomas. Atualmente em mais de 37 línguas diferentes, servindo vários países diferentes. E esta solução multilíngua
tem enormes vantagens, é muito conveniente para uma empresa que tem presença em vários países, como por exemplo a Europa, que é constituída por dezenas de pequenos países, posso dizer assim, comparando com o Brasil, e assim com um único parceiro, com uma única localização, servindo diferentes países, diferentes idiomas, garantindo uma uniformidade, padronização de processos, a mesma cultura e valores, é efetivamente uma solução muito apreciada e que tem tido um enorme crescimento nestes anos todos. A nossa carteira de clientes é muito forte, todos eles grandes players na economia digital. E no fundo, participar ativamente na jornada destes grandes players tem sido uma experiência e um desafio extraordinário a várias dimensões. Não só ao nível de suportar o negócio propriamente dito desafiante em diferentes geografias, mas ao nível dos recursos humanos, em realidades multiculturais, a necessidade de recrutar e atrair pessoas de todo o mundo para viverem em Portugal, para fazerem parte das nossas operações. Estas empresas são, como eu disse, os grandes players do mundo digital. Falo dos grandes players de streaming, as plataformas digitais de transporte, de entregas, a Glovo, a Uber, Uber Eats, todas essas plataformas, as redes sociais, todas elas com um forte crescimento. E eu gostaria de partilhar convosco um caso muitíssimo interessante, um grande player, 100% de e-commerce, que arrancou há mais de 6 anos e escolheu a Teleperformance Portugal para ser o seu parceiro de Customer Support, em mais de 100 países. Começou há 6 anos com dezenas de agentes, mas multiplicou-se por muitas vezes o seu número, ao longo logo dos seus primeiros anos. E gostaria de destacar um momento especial que no espaço de 4 meses apenas foi necessário crescer o tamanho em 3 vezes, mais do que triplicar o tamanho. E estes desafios são não só em termos de agilidade, de recrutar as pessoas, como também de suportar estas estratégias de crescimento que as verdadeiras startups da Silicon Valley têm, que é claramente ganhar escala planetária, conquistar todo o planeta. E, de facto, nestes momentos, um dos atributos muito valorizados é a nossa capacidade de suportar estes crescimentos. Mais tarde, neste caso concreto, foi introduzido um chatbot, uma tecnologia focada no autoatendimento que atingiu eficácias de 60%, e aí nós tivemos um papel fundamental, novamente, como parceiros, não só na agilidade de ajustar o tamanho das equipas a novas realidades, mas também num aspecto muito importante que o Juan já referiu, que nós fomos fonte muito importante de todo o histórico no perfilamento, na balitagem dos contactos e nas respostas que dávamos aos clientes. Todo esse histórico foi a source do machine learning que hoje continua a ser com a própria eficácia do bot. E a nossa participação não se resume apenas a estes momentos. Em situações em que se vive nestas startups e nestas empresas que têm ritmos alucinantes, existem enormes flutuações de volumes. Em algum país existe ou um grande sucesso comercial ou um problema que demanda muito volume para o suporte. E aí, voltando à introdução de novas tecnologias, e o caso concreto foi a introdução de ferramentas de tradução simultânea, permitiu que temporariamente nós tivéssemos, por exemplo, agentes franceses servindo o mercado sueco. E isto, claro, são soluções temporárias, mas só é possível recorrendo a forte tecnologia. Ou seja, conseguir de um dia para o outro colocar pessoas, agentes que não dominam a língua, suportando outros mercados. Porque se tivéssemos que recrutar, formar, treinar as pessoas, não se faz de um dia para o outro. E, portanto, a utilização de todas estas novas tecnologias nos permitem dar hoje capacidades de resposta e solução que não se viam anteriormente. É verdade que a pandemia veio acelerar todo este mundo digital, que já estava em curso.
porque efetivamente forçou os consumidores a utilizar o online. O Juan referiu isso, que eles não tinham outra opção. E, portanto, aderiram ao online e estes hábitos, estes comportamentos mudaram ou têm mudado de forma muito rápida. Há quem diga que nós hoje encurtamos todo este período de adoção. Estamos vivendo já o ano 2025 e estamos apenas no ano 2021 em termos de hábitos de consumo. E estes são exemplos muito interessantes. A omnicanalidade, que o Juan também referiu, é hoje uma realidade demandada pelos clientes. Ou seja, não é só as empresas que estão fomentando esta estratégia, são os clientes que demandam a omnicanalidade. E o bom exemplo é o varejo, o retalho, em que os processos de entrega, recolha de pick-up stores têm que estar devidamente orquestrados. Tanto como o processo de devolução. Muitas vezes a devolução é feita não através de uma logística inversa em que a recolha, mas que a pessoa pode ir a uma loja entregar a devolução. Portanto, há aqui toda uma nova realidade que foi muito acelerada e que nós estamos vivendo e suportando isso tudo. Aqui na área da massificação de dados e da inteligência artificial, o exemplo que eu dei do bot é um exemplo muito feliz. E, de facto, é uma grande oportunidade que está presente para melhorar os nossos processos. A URA, que sempre foi um exemplo muito bem sucedido de autoatendimento, e que eu encontrei na equipa do Brasil técnicas de humanização, de contextualização, são igualmente hoje importantes também nos bots. Os bots podem recorrer não só a dados massivos e técnicas de machine learning, mas precisam também, tal como fazemos anteriormente nas URAs, a utilização de técnicas mais humanas, tornar a experiência e a utilização, o manuseamento do próprio bot por parte do usuário de forma tão fácil quanto possível. E, falando um pouco disso mesmo, a equipa com quem eu trabalhei, tive o privilégio de trabalhar no Brasil ao nível das URAs, era uma equipa top, com vários reconhecimentos internacionais. E falando em reconhecimentos, também ao nível do relacionamento digital, a equipa com quem trabalhei era absolutamente galáctica. Exemplos muito interessantes foi a introdução de linguagem natural, de machine learning novamente, numa página de factos que foi necessário implementar, com um tremendo sucesso de crescimento de utilização. Fizemos também o lançamento do primeiro portal totalmente responsivo, que permitiu responder à forte migração de todo o tráfego de internet do desktop ao device móvel, e posso dizer que o Brasil é de facto fera nesse tema. Voltando um pouco à pandemia, a pandemia veio não só acelerar as mudanças nos hábitos de consumo dos clientes, mas também a forma como trabalhamos, como o Juan já referiu. E terminava dizendo que o último ano nós tivemos como grande prioridade proteger a saúde dos nossos colaboradores, assegurar a continuidade do negócio dos nossos clientes e, como todo mundo, passou por colocar toda a equipa trabalhando remotamente, e literalmente toda a equipa. Hoje temos mais de 99 pessoas trabalhando remotamente, que nos foi facilitado, porque já tínhamos a prática de Cloud Campus, e que nos dava a consistência de toda esta solução. Mas foi feito de um dia para o outro. Foi necessário adotar ou preparar as pessoas para uma nova realidade de um dia para o outro, mais digital, com ferramentas de controle de segurança diferentes, com uma forma de trabalhar em termos de colaboração totalmente diferente e que foi absolutamente fantástico. Deixaria aqui apenas como nota final, nós não sabemos como será o futuro, mas certamente muitos destes hábitos de consumo dos nossos clientes
a forma como trabalhamos, que se mudou radicalmente ou mudou fortemente, não é um tema passageiro, é um tema que veio para ficar e que será presente também no nosso futuro. Eu deixaria de novo a palavra para o Laurent. Bruno, é bom reconectar com você, ouvir a jornada da Teleperformance nessa transição que nós tivemos que liderar. As empresas que prestam serviço de atendimento tiveram muitos desafios. Antes de passar para a Ana Paula, queria reforçar para os ouvintes e participantes que tem um app para você utilizar durante o Smart esse ano, e você pode interagir com os participantes entrando na aba Programação. Você seleciona o painel, que é o painel número 1 agora, e você consegue então contribuir, fazer perguntas e fazer comentários sobre o que estamos conversando aqui. O Juan comentou sobre a importância da tecnologia para a evolução do consumo no mundo digital, e o meio de pagamento, com certeza, foram muito relevantes essa transição. O Bruno comentou sobre o crescimento. Algumas empresas dobraram, triplicaram. É o caso do PayPal. Então, acho que a Ana Paula é uma boa transição para trazer para você a oportunidade de compartilhar o quanto o PayPal cresceu nesses últimos meses e como a tecnologia tem sido um fator relevante nessa questão. Obrigada, Lohan. Bom, primeiramente, consolidando e fazendo um resumo na prática de tudo isso que a gente escutou um pouco do Juan e do Bruno e de tudo que a gente vem vendo aí no mercado acontecendo. Acho que, em primeiro lugar, né, quando o Bruno fala, né, que teve uma experiência brilhante com o time aqui localmente, né? Então, assim, acho que em grandes linhas, por que o Brasil, né, a gente tem e eu tenho muito orgulho de falar isso, né, que não só no Brasil, mas no mercado latino, hoje, dentro do PayPal, a gente lidera o maior no ranking, um dos melhores resultados em NPS, que é o Net Promoter Score, e também da experiência do cliente, né, porque a gente, de fato, está num país altamente competitivo, né, que o mercado de Customer Services ele é um mercado latente. E eu acho que tem um fator extremamente importante que a gente precisa mensurar, que é a paixão pelo trabalho, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente sente muito orgulho, que as pessoas realmente são extremamente engajadas e apaixonadas pelo que fazem. Mas quando a gente fala sobre como que a tecnologia ela contribui para tudo isso, né, que está acontecendo, eu acho que a gente poderia dividir em 3 grandes grupos, trazendo como exemplo o que acontece no PayPal. Acho que, em primeiro lugar, são todas as ações pró-consumer, pró-consumidor, pró-cliente, ações que fazem com que realmente o cliente ele seja fiel à sua empresa e que ele realmente continue utilizando os seus serviços, né? E como uma das maiores estratégias que hoje nós usamos globalmente, de fato, é a transformação do self-service, que foi algo que foi latente ao longo da pandemia, porque a grande maioria das empresas que já trabalhavam com e-commerce, ou aquelas que precisaram se preparar, ou aquelas que já estavam no mundo de fintechs, ou qualquer outro mercado que teve um crescimento exponencial ao longo da pandemia, o self-service foi essencial para conseguir controlar o crescimento, né? Mas isso era algo que a gente já vinha falando há algum tempo e já vinha trabalhando com grandes projetos alinhado ao esforço do cliente, que é o que a gente chama effortless experience, que é reduzir o esforço do cliente, que tem uma conexão direta e imediata com a fidelidade do cliente. A partir do momento que você incomoda o seu cliente e ele precisa entrar em contato com você por telefone, por chat, por e-mail, seja lá como for, a gente realmente tem um risco de perder esse cliente. No mundo de pagamentos, se eu não tiver um trabalho altamente focado nisso, ele escolhe uma outra forma de pagamento. Então, esse é o grande goal, né, para o nosso mercado. Reduzir o esforço. Tudo tem que ser fácil, simples, rápido, né? Então, por isso, o papel do self-service,
e de evitar com que o cliente realmente seja incomodado. Nesse guarda-chuva aí, né, de pensar no cliente, de pró-consumer, de pró-consumidor, de olhar para o cliente, acho que esse foi o grande, acho que uma das nossas grandes apostas, e a gente trabalha muito forte nisso, buscando cada vez mais o self-service. E aí você olha para todos os processos dentro da sua empresa. Alinhado com o que o Juan falou, que eu acho que é extremamente importante, os nossos funcionários, eles de fato são as pessoas que constroem o relacionamento com os nossos clientes. Então, o bem-estar, a tecnologia tem que estar presente lá. Tem que ser fácil, tem que ser rápido, tem que ser eficiente. E aí, olhando para tudo que foi feito ao longo dos últimos 2 anos dentro do PayPal, acho que toda uma revisão também da carga de trabalho, reduzindo, fazendo com que a gente pudesse oferecer. Isso a gente usou algum tempo atrás com uma experiência brilhante no Brasil. A gente começou de novo a pilotar nos Estados Unidos, que são cargas horárias de 4 ou 3 horas, ou uma redução maior da carga horária do funcionário. Trouxemos também algumas soluções, né, que é construir alguns aplicativos onde o funcionário ele trabalha a hora que ele tiver disponibilidade, de acordo com a demanda e a necessidade da empresa, usando um app onde ele possa se inscrever para fazer hora extra, obviamente respeitando todas as questões regulatórias locais de cada país, mas também foi uma facilidade que foi encontrada no mundo do agente ou dos nossos funcionários para que ele pudesse continuar trabalhando nos momentos em que a gente precisava de mais força de trabalho. Outras situações, outras tecnologias que ajudaram também, relacionadas à questão de banda larga, de largura de banda, de ferramentas que fossem leves para dar suporte a alguns locais e regiões. Quando a gente fala de centros no PayPal, a gente está falando de centros espalhados em mais de 40 países. Então, muitas vezes a gente está lá no interior da Índia, de Bangalore, no interior de Manila, que é um grande centro, um grande polo de atendimento do mercado norte-americano, e que as pessoas também têm dificuldades tecnológicas. E como que a gente resolve isso, né? Não só tecnológicas, como de infraestrutura, de preparar um ambiente de trabalho bem adequado, que a gente consiga trazer tecnologias para reduzir o ruído do funcionário, porque senão você vai, de fato, estar atendendo o cliente vai poder escutar alguns ruídos que estão acontecendo dentro de casa, assim como das crianças, que é absolutamente normal, dos animais e de qualquer outro impacto que aconteça. Então, hoje tem softwares que nos ajudam, né, a minimizar isso. Cápsulas de atendimento, que são estações totalmente preparadas para que você possa impedir com que o funcionário ele tenha qualquer tipo de distração no momento de trabalho, e que você instala isso dentro do ambiente dele, né, na residência dele, você constrói um mini escritório ali, onde ele tem todo o conforto para que ele não tenha que sair de casa. E toda a parte de capacitação e autotreinamento, como gamification, que foi o que o Juan falou, porque o treinamento ele também teve que se reinventar nesse cenário, né? Então, muitas tecnologias foram pensadas para que a gente pudesse adaptar o mundo do nosso funcionário e facilitar o momento. E aí são coisas que vão ficar para sempre, né? E falando da terceira, acho que um último ponto muito importante, né? Que são as tecnologias globais e que expandem a capacidade das empresas, né? Então, no momento em que a gente viveu a pandemia, e que a gente vive hoje, mesmo já passando por alguns momentos que já estão mais estáveis em algumas localidades, a gente teve diversas situações onde a gente teve que mover, né, um volume de trabalho de um país para o outro, né, de uma localização para o outro. Isso acontece na prática, independente de pandemia. A gente sabe que alguns países globais, eles passam por desastres naturais com frequência, dependendo da época do ano, né? Então, com essa situação, né, cada vez mais a tecnologia nos fortaleceu para conseguir migrar, por exemplo, e é o que a gente já está trabalhando, para trazer até mais uma força de trabalho aqui para o Brasil, de idiomas completamente diferentes do que a gente tem aqui localmente. Então, o que a gente entendeu, né, ao longo de tudo isso, é que a força da tecnologia,
associada a necessidades latentes dentro da companhia, foi um casamento perfeito, né? Elas nos ajudaram e a gente conseguiu, de fato, resolver os problemas que nós tínhamos com os nossos clientes ou de volumes que acabam acontecendo assim, temporariamente por conta de necessidades que podem acontecer na vida de uma empresa, né? Então, em grandes linhas, ficou muito claro, né, que existem muitas oportunidades ainda, existem tecnologias que nos ajudam a facilitar e resolver os nossos problemas internos dentro das nossas empresas. De modo geral, foi isso, Lohan, em grandes linhas. É muito inspirador ver o PayPal e a sua liderança, Ana Paula, nessa transição de crescimento que eu chamo de hypergrowth, né? Porque a gente não é um crescimento normal de uma evolução suave, tranquila, num ambiente sereno. É tumultuado, são turbulências, são ondas de riscos e dúvidas e questionamentos novos que a gente nunca tinha se deparado até então. E você falou também da importância de ter pessoas, né? A humanização, ela faz que a tecnologia ela permite traduzir em resultado o que você espera dela, senão a tecnologia é só tecnologia. E eu queria então aproveitar esse gancho para voltar ao Juan, que comentou sobre projeções, futuro, e você destacou muito no meio da sua avaliação a inteligência artificial como o vetor da transformação que vem em cima dessa transformação que já vem acontecendo, como um fator de aceleração. Aí eu fiquei curioso aqui pensando se você tem, nas avaliações da tecnologia ou dos casos de inteligência artificial aos quais você teve acesso, se tem algo que você gostaria de reforçar sobre esse tema? Obrigado, Laurent. E eu acho que é umas coisas interessantes que nós vimos no último tempo. E falando do que eu comentei para você e para a gente sobre a importância de focar-se na experiência do agente, eu estive vendo ultimamente aí no área da tecnologia que muitas empresas estão falando sobre o conceito de Agent Assist, sim? Que traduzido seria assistência para colaborador e para o agente. Eu acho que nessa área, nós estamos vendo a nível global muito desenvolvimento de vendors de primeiro nível da tecnologia, criando ofertas focadas especialmente na geração de um contexto que permita a colaborador e a gente ser muito mais produtivo, eficiente, mas que realmente intente solucionar o problema do cliente, né? A fim e ao cabo, eu acho que outra mudança que eu não cheguei a falar aí por conta do tempo, Lorena, é que em algum momento a gente vai deixar de medir a duração da ligação. O KPI número 1, daqui a pouco, será você conseguiu solucionar o problema do cliente ou não? Eu acho que entender por que o cliente está contactando a empresa e conseguir solucionar seu problema no menor tempo possível é o último e verdadeiro KPI que as empresas têm que lograr. E nesse contexto, fornecer as melhores ferramentas possíveis para o agente, eu acho um game changer, sim? E aí é onde nós certamente detectamos no mundo a criação destas ferramentas chamadas Agent Assist, que através da inteligência artificial permitem que o agente não somente tenha o contexto da interação do cliente, que ele receba recomendações no desktop dele sobre qual é o próximo passo, mas também que ele possa também ter não somente ferramentas ao alcance do mano para fechar esse requerimento de forma exitosa, sino também para melhorar a experiência do cliente da melhor maneira. Então, eu acho, sem dúvida, Laurent, que AI é um game changer e tem que ficar, porque há muitas coisas que na América Latina ainda não estamos conseguindo ser muito sucedidos, né? Aí falamos muito de omnicanalidade, mas hoje na América Latina somente uma de cada 4 empresas consegue ter uma real visão unificada do que está acontecendo com seu cliente. Então, ainda tem 75% do mercado que não consegue ter uma visão omnicanal do que está acontecendo com seu cliente em cada dos pontos de interação com as empresas, com os clientes. Então, eu acho que a tecnologia, e em especial a inteligência artificial,
estão chegando para ajudar as empresas a melhorar o Customer Journey. Isso é muito relevante, Juan, porque a gente está vendo também nos eventos como o Smart, onde as empresas colocam seus cases para serem avaliados e destacar e mostrar suas iniciativas. Tem cada vez mais projetos de agentes assistidos, de agentes virtuais, colaborando para melhorar a experiência do agente, para melhorar a experiência do cliente final, do consumidor, como falou a Ana Paula, com o menor esforço possível, né? Mas eu entendo, como você bem comentou, que a resolutividade, em última instância, é o que faz a experiência ser positiva ou não positiva. E a gente tem, com certeza, muita oportunidade de melhorar essa questão. Aí, voltando com o Bruno. Bruno, você comentou, nesse momento tumultuado, você teve operações que tiveram que crescer de forma exponencial. E até o passado recente, as pessoas que trabalhavam nessas operações estavam no seu site, no Portugal, fisicamente dentro da sua infraestrutura, e você teve que migrar essas pessoas para um atendimento remoto, em teletrabalho, mas também agregar mais pessoas que nasceram em teletrabalho, não vieram para o site. Você gostaria de exemplificar um pouco mais como foi essa gestão, de como você faz um crescimento no ambiente virtual nesse sentido? Muito bem, Laura. É uma excelente pergunta. Efetivamente, motivado pela pandemia, tivemos a necessidade para proteger as pessoas e proteger os nossos clientes, a continuidade do negócio, de mover as pessoas para teletrabalho, para trabalho remoto. Apesar de termos uma solução, uma prática já existente, o facto de ter que fazer todo mundo, literalmente todo mundo, em poucos dias, trouxe desafios grandes. Mas eu gostaria de destacar 2 pontos. São conhecidas as vantagens do trabalho remoto, as pessoas economizam muito no commuting, no tempo, esforço e dinheiro por terem de se deslocar para as instalações das empresas. Tudo isso é muito facilmente reconhecido como uma vantagem e para exemplificar isso, em todos os estudos se aponta para um número que, depois de ter experimentado, nós temos mais de 30%, um terço de todo o mundo, que já não abdica do trabalho remoto, pretende isso como sua forma de trabalho. Mas houve 2 pontos fundamentais que nós demos especial atenção para que fosse e que na nossa solução seja bem sucedida. Para além do tópico que a Ana Paula falou de forma muito clara, de tornar a vida, que a mudança para um ambiente de casa já é tão disruptivo, com novas tecnologias, houve 2 pontos que são absolutamente cruciais. O primeiro deles é o sentimento de solidão que as pessoas vivem e que, através da introdução de práticas, de tecnologias colaborativas, nos permitiu replicar todas as dinâmicas e os rituais existentes naquilo que nós chamamos o FLOR. Portanto, nós criámos o FLOR virtual, em que todo mundo tem uma intensa interatividade de equipa. Portanto, esse foi um aspecto absolutamente crucial. As pessoas combater o sentimento de se sentirem muito só. E há um outro segundo ponto muito importante, que é o sentimento de perda de oportunidade de desenvolvimento de carreira. Aí nós tivemos uma abordagem que eu entendo muito interessante, que é nós, neste ecossistema de trabalho remoto, não foi só o agente que foi trabalhar remotamente para a sua casa. Todas as funções da empresa hoje estão também em trabalho remoto, seja no planning, no recrutamento, na formação, nas áreas administrativas, nas áreas de qualidade e, portanto, o agente, como qualquer outro colaborador, tem efetivamente uma oportunidade de carreira, uma trilha de carreira que lhe irá permitir, se for esse o seu desejo, fazê-lo de forma remota. Ou seja, toda a operação
existe também neste ecossistema remoto. Foram 2 pontos que eu destaco como muito importantes para endereçar preocupações que eram muito visíveis, o receio de estar muito só e o sentimento de perda de oportunidade de evolução de carreira. Foi a forma e a solução que nós implementamos. Isso é uma Lohan. adaptação, né, Bruno, às circunstâncias, obviamente a digitalização de processos e você poder fazer entrevistas virtuais, seleção de pessoas através de tecnologia, você poder fazer um onboarding, um treinamento através de ferramentas e novas plataformas de e-learning, acabou sendo uma necessidade para o crescimento dessas operações que você menciona. Eu acho que vieram para ficar, embora eu tenha essa mesma sensação com você, de que algumas pessoas também se sentem distantes, possivelmente, das outras, ao trabalhar de casa, mas também proporcionam uma experiência, alguns benefícios que podem, dependendo do país e da população com a qual você trabalha, ter realmente um fator diferenciador de poder ter uma inclusão social de uma população que até então não poderia trabalhar porque tinha que se deslocar até os centros de atendimento e hoje pode trabalhar de casa e funciona porque a internet e a tecnologia permite isso. Então, acho realmente que é um novo momento. Pensando nisso, e continuando com a Ana Paula, o que você imagina que vai ser o 2022? Vocês têm uma ambição tremenda de continuar crescendo, tem mercados estratégicos sobre os quais você tem trabalhado, novas plataformas e negócios que vocês vêm desenvolvendo. Pode compartilhar um pouco mais sobre o que está por vir no ecossistema PayPal? Sim, são muitas empresas no grupo, né? Eu acho que a gente tem uma ambição grande de continuar e atingir 1 bilhão de clientes, né? Então, a gente está nessa jornada, vamos junto. Eu acho que todo o foco no cliente, né? Ele é primordial, né? E eu acho que, né? Todos os projetos e estão focados nisso, na experiência do cliente, que acho que não é novidade para nenhuma empresa, né? E falando um pouco do mercado local, acho que são as grandes novidades que a gente tem aí para continuar crescendo os postos de trabalho e tornar-se cada vez mais uma empresa inclusiva. Então, com a ajuda da tecnologia, a gente pode dizer que trouxemos já para o Brasil hoje 60% do volume de trabalho do mercado latino, servindo 21 países, é feito aqui do Brasil. E estamos na fase final para facilitar aí, o idioma inglês para começar a trazer o mercado norte-americano para cá, que é uma imensidão, né? Então, existem ferramentas que vão sustentar isso com a ajuda da tecnologia. Então, esses são os grandes passos que a gente tem aí pela frente. E o país, eu acho que o Brasil tem talentos incríveis, as pessoas são extremamente criativas, uma força de trabalho tremenda, e a gente tem que usar esse potencial das pessoas que nós temos aqui com a ajuda da tecnologia. Eu acho que essa é a grande mensagem. Mas, de modo geral, são grandes ambições de continuar crescendo com todas as empresas do grupo, com transferências internacionais, o Vemo, que é uma rede social para transferência de valores, com a Zettle, que é a nossa ferramenta para pagamento em POS, e assim vai. Acho que é por aí, Lohan. É positivo quando nos reunimos, nos encontramos aqui, mesmo que virtualmente, e falamos de oportunidade, falamos de crescimento, falamos de cliente investindo em tecnologia para suportar e sustentar o crescimento do seu negócio. E a gente tem só mensagens positivas para compartilhar, oportunidade de trabalho, obviamente, como resultado disso, para uma população que precisa. Né? Então, Juan, você avalia, obviamente, o mercado como um todo. Teria um olhar especial sobre o que o Brasil faz de diferente ou tem conseguido fazer melhor em relação a outros países da região América Latina, para olhar só no seu ecossistema mais próximo, ou coisas que nós deixamos de fazer e poderia aproveitar da experiência de outros países?
Boa pergunta, Laurent. E eu acho que há algumas particularidades sobre o entorno de Customer Experience e o que está acontecendo no Brasil. Né? No primeiro lugar, o que eu acho que eu cheguei a mencionar é um bom avanço que o Brasil registrou no último tempo com respeito à regulamentação sobre dados e privacidade. Se a LGPD que foi anunciada no ano passado e que eu acho que já está bem perto de ser, se não está já em regulação, acho que sim, é uma boa novidade para o resto da região e eu acho que nos restos dos países da América Latina as pessoas vão tender a copiar o que o Brasil está fazendo agora. Em segundo lugar, o crescimento que o Brasil registrou de atividades online, eu acho que foi incrível, né? E provavelmente aí a Ana Paula também tem muito para comentar sobre isso. A inclusão financeira de ferramentas financeiras que talvez não são do bancos tradicionais está ajudando muito a melhora da situação econômica das pessoas, mas também está cambiando como essas pessoas também podem acceder a bens e serviços. Então, acho que aí o Brasil tem talvez por o tamanho do país, por a extensão do país, tem também aí gerando um exemplo muito legal sobre como distintas ferramentas digitais de meios de pagamento estão ajudando a inclusão financeira. Com respeito a regulamentações, também eu acho que o Brasil, não somente na área da privacidade e de dados, tem feito muita boa coisa, sino também alrededor do decretos de saques. E eu sigo distintas publicações que falam sobre como a atividade de saque está sendo regulada e eu acho aí que o Brasil tem muita boa coisa para compartilhar com o resto da região. E acho que com respeito, finalmente, a coisas para melhorar, como tudo, né? Na América Latina, a incorporação da tecnologia geralmente é um pouco mais lenta que o resto do mundo, mas quando você dá uma olhada à utilização de canais digitais, eu acho que é bem distinto, né? No caso do Brasil, como é o caso do México e da Argentina, tem uma penetração de mídias sociais e também do uso de WhatsApp que é líder no mundo. Então, certamente, aí o que eu acho que existe como desafio é como as empresas estão subindo-se a essa ola de utilização de canais digitais que o cliente já impulsa, mas também para utilizar isso para melhorar seu negócio e melhorar sua customer experience. Então, o desafio principal é como as empresas estão respondendo à demanda de novos meios de comunicação e de relacionamento que têm os clientes, especialmente no Brasil e na América Latina. Eu fico orgulhoso quando a gente consegue falar bem do Brasil, das suas iniciativas e capacidade de adotar e ser um desbravador de novas tecnologias. Obviamente que tem as limitações, mas eu vejo uma vontade genuína de muitas empresas e lideranças de melhorar a experiência do consumidor através de uma melhora da experiência do seu colaborador. Eu vejo isso se propagando como uma onda do bem, eu fico feliz de ver e acompanhar isso nos últimos tempos. E, Juan, você destaca o quanto a tecnologia tem proporcionado isso, né? Fazendo um paralelo com Portugal, com a Europa, Bruno, você gostaria de contribuir sobre esse tema? Coisas que você enxerga que a Europa, de repente, tem feito de uma forma mais efetiva e está na dianteira disso e nós podemos nos inspirar disso, coisas que o Brasil tem possivelmente feito diferente e poderia também ser um ponto interessante de reflexão para as empresas na Europa? Bom, a Europa e o Brasil têm desde já uma grande diferença, que é o Brasil é um país continental, em grande escala, e a Europa é uma coleção de pequenos países. Uma coleção de vários, mas muito, muito, muito pequenos países. Portugal tem 100 milhões de habitantes. Qualquer estado do Brasil tem muito mais do que isso. E, portanto, aquilo que o Brasil tem, de facto, é um mercado muito competitivo, a Europa é igual, mas a grande diferença é, efetivamente, a esse nível. E eu destacaria o seguinte, que é tudo o que é possível fazer num país com uma escala tão grande, para o bom e para o mau, os impactos são muito grandes. Ou seja,
por vezes, a introdução de uma determinada tecnologia num pequeno país não tem escala suficiente para proporcionar o retorno que desejável. Mas em países com uma escala tão grande como o Brasil, todas as melhorias são extraordinárias. Essa é, de facto, uma diferença brutal. E nesse sentido, o Brasil é, de facto, um palco para fazer tudo, fazer muita coisa. Eu faria a referência assim, nesse aspecto. É um inspirador, né, obviamente, porque tem situações, maturidade, processo e cultura de planejamento, antecipação, organização, disciplina, que pode ser um fator mais a favor da Europa, e do lado do Brasil tem um lado de acolhimento, criatividade, cuidado com pessoas que também, se você consegue pegar as forças de cada lado do oceano, você consegue ter uma boa equação. Né? Eu gosto de ter essas duas culturas, fazer uma ponte para justamente criar algo que seja o resultado de uma equação dos dois. Ana Paula, a gente recebeu uma pergunta através da plataforma do Paulo Soares, da UITEL, e ele está curioso em saber um pouco mais sobre como você monitora e controla a equipe de forma remota, como você tem conduzido essa questão e como você mantém esse nível de confiança das operações, embora estejam mais distribuídas em suas casas. Perfeito. Bom, acho que é comunicação fortíssima, né? Usando todos os canais que a gente tem, sem que ela agrida o relacionamento e seja massiva, porque aí eu acho que estraga, né? Mas eu acho que saber o que precisa ser feito, que é essencial, saber os gols, saber o que precisa ser entregue e fazer o acompanhamento, a comunicação ela é uma grande ferramenta nesse sentido, né? E eu tenho muito orgulho de dizer, e eu acho que isso é um fator que acontece no PayPal e que a gente, de fato, sabe o que está acontecendo no mundo inteiro, né? A comunicação muito forte da liderança, e isso eu acho que é um dos fatores mais importantes. Acho que as relações humanas é o grande investimento que a gente sempre fez e faz todos os dias, de priorizar as relações humanas. E eu acho que, por último, né, poderia dizer que a gente tem uma liderança extremamente forte, bem capacitada e que trabalha com os mesmos propósitos. Então, acho que essas duas coisas, uma liderança altamente treinada e capacitada para isso e uma comunicação fortíssima. Acho que isso garante com que a gente saiba tudo o que está acontecendo em todos os momentos. Muito bem. Chegou agora o momento de concluir esse primeiro painel. Eu queria pedir para Ana Paula, Bruno, Juan, dar uma palavra final e nós vamos com isso encerrar esse primeiro encontro.